Meu nome é Bruna Siqueira, eu sou mentora do método MDU. Hoje eu vivo 100% da internet. Já tenho mais de 40 mil alunos. Os meus alunos vendem qualquer produto pela internet, atuando de onde estiver. E você também pode aprender como. Existem coisas absurdas que acontecem em relação ao racismo em 2021 que você não acredita. A gente. Bom, eu visito bastante lá a região do Capão Redondo, porque Sim, eu tive lá já. tem uns amigos que fazem um projeto social lá e tal. É, e eu tive lá domingo. Aí os caras estavam me contando umas histórias, cara, cara, isso em 2021. Tipo o quê? Tipo, os caras tomando dura, assim, tinha um cara, um amigo branco dentro do carro, com dois amigos negros. A polícia parou os caras, pegaram o branco, separaram. Nos pretos ali começaram a esculachar porque eles teriam sequestrado o cara. Aí ele falou, cara, porra, não faz isso comigo não, pô. Me coloca pelo menos junto com os caras lá, pô. Aí ele, pô, mas tu não foi sequestrado? Pode falar, pô. Pode falar. Não, que sequestrado, cara. Os caras são meus amigos, pô. Deixa eu ficar ali. Senão tu me complica, pô. Não sei o quê. Aí os caras, porra, não acredito. O que tá fazendo com esses pretos? Ele falou que os caras falaram assim. Caralho. Aí ele, porra, cara, ué. Pô, aí, não, vem cá, não sei quem. Aí chegou um policial preto e falou, por que tá fazendo com esses pretos? O policial preto, sabe? É uma parada que tu, caralho, isso em 2021? Caralho, a gente realmente não tá Então, por dentro da realidade, tá ligado? Dessa não. A república da gente não superou a escravidão, entendeu? A escravidão não foi resolvida na Lei Áurea. A escravidão o país está no foi justiçamento, está na vingança, está na violência, está no pensamento de... É uma base do pensamento do Bolsonaro, né? Ou desse bolsonarismo, né? Que é calcado nessa ideia do lugar do justiçamento, da vingança, do tronco, que é um pensamento racista. Isso a gente tem que ter muita força para superar. E esse não é um desafio de um ou de outro. Né? É a velha frase, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Essa é uma luta tem que ser minha, sua, de todos nós. Isso é muito sério. Isso talvez seja o maior desafio do Brasil, porque é uma das coisas mais profundas que tem no Brasil. Eu acho que é com certeza um desafio muito grande, não só do Brasil, mas da humanidade, né? Sem dúvida. A gente, como percepção de sociedade, vem evoluindo com o tempo, mas a passos curtos, infelizmente, né? Mas eu acho que o problema do Brasil mesmo é a desigualdade social e o sistema dessa porra. Eu acho que a gente vive... É como se a gente estivesse num computador, ele tem o sistema operacional, tá ligado? E aí tem vários países no mundo que estão com Windows... Qual que é o nome? Windows 8, 10? Windows 10. Tá pra sair o 11. Tá todo mundo no Windows 11 e a gente tá no Windows 95 ainda aqui no Brasil, tá ligado? Nosso sistema operacional é todo cagado, cheio de bug, só traz resultado ruim, entendeu? Mas parece que a galera, a população política, ou não sabe como mudar, ou não tá nem aí, entendeu? Eu acho que vocês não sabem como mudar. Eu acho que vocês estão jogando um jogo que nem vocês sabem como vencer. Mas quando a gente fala vocês, dá a impressão de que é uma coisa única, né? Que é uma coisa só. E não é, não. É uma coisa bem complexa, né? Você olha para o parlamento, por exemplo, o parlamento são... Só para você saber, Monarca, assim, são 500... No caso do Congresso Federal, né? Você tem lá 513 deputados, né? São 77 mulheres só. Já começa um problema, né? Já tem um problema de representatividade aqui. São 77 mulheres. Porque não é essa porcentagem de mulheres Claro que na não. sociedade. Pelo contrário, né? É mais da metade. Então, aí você vai lá, enfim, o número de negros é pequeno, né? E aí você vai ver quem é que está eleito, assim. Então, a gente tem um problema de representatividade. A gente precisa melhorar a qualidade da ação política. Então, a gente precisa melhorar o debate político. A gente precisa de reforma política, a gente precisa de uma série de transformações que qualifiquem a democracia. Será que o sistema Agora não tem que ajuda a deturpar? aprofundar, mas tem que aprofundar a democracia. Sim. Não pode colocar ela em risco, né? Não pode ficar pedindo AI-5, Não, fechamento de congresso. Tem gente Isso que é coisa fala de isso por aí, maluco, né? De maluco ou de, né? Enfim. É maluco. Se o cara que é 5, ele é muito burro, ele é maluco. Então tá falando do presidente, né? Então vamos lá. Mas que ele é muito burro, eu já falei muitas vezes. Ato institucional número 5, fechar congresso, fechar... Pô, nós vivemos 21 anos de uma ditadura civil-militar. Isso levou o Brasil a quê? A morte, a tortura, desaparecimento, atraso, dependência externa. Pelo amor de Deus.
Entendeu? O cara vir com essa... Vamos fortalecer a democracia, ampliar a capacidade de comunicação, né? Melhorar o acesso das pessoas à educação, à saúde, garantir moradia. A Constituição de 88, rapaz, é uma vitória da gente. É a Constituição mesmo? mais avançada que a gente sério, eu já ouvi teve. tanta gente falando, pessoas que não são bolsonaristas, entendeu? Pessoas Claro. inteligentes, estudiosas e tal, falando que... Não, sério, professores mesmo, sério, falando que tem algumas coisas na Constituição Não, que são meio claro. esquisitas, entendeu? Tem muito garantismo na Constituição, uns negócios meio malucos. Por exemplo, a Constituição é muito longa, muito extensa. A maioria dos países tem as Constituições curtas, não precisa ser tão longo. Mas os países que têm Constituição curta, os Estados Unidos, por exemplo, os estados têm as suas próprias leis, né? O que é muito inteligente, na minha opinião. Não é o caso do Brasil. Infelizmente. Eu acho que o problema do Brasil é você colocar a lei em prática. Mas botar a lei em prática para todo mundo. A Constituição ela é muito avançada. A Constituição ela é feita à luz do que aconteceu na década de 80, que é o momento que você supera a ditadura civil-militar. Né? Então, é uma Constituição chamada Constituição Cidadã. Sim. Né? Ela garante direitos que não chegaram a boa parte. Cara, eu vou te dizer, olha a situação que a gente está vivendo hoje. Né? Eu estava vindo para cá, eu estava vendo, né? Carcaça de frango. Sabe o que é carcaça? Ou seja... É o resto do frango. É o resto do frango, é o osso, né? R$9 o quilo. R$9 o quilo da carcaça de frango. Não, a gente está passando por uma situação econômica drástica. Carcaça de frango, R$9. Eu nem sabia que vendia isso, que doideira. Pois é, R$9 carcaça de frango, né? Osso de patinho, R$13. Então, assim, a imagem para mim mais forte do problema que a gente está vivendo hoje, e aí não é um problema que a gente não pode achar que a Constituição é um problema, né? Olha o que está acontecendo. Vocês viram aquela imagem do caminhão no Rio de Janeiro? Os caras comendo osso, ratando osso pra caralho. Resto. Aquele é resto de açougue É. que os caras levam, né? Então é um negócio assim, o cheiro é horroroso, é resto do resto que sobrou do açougue. Né? Aquele caminhão parou, eram famílias e famílias chegando para catar aquele resto. Então, assim, eu tive o prazer na minha vida de conhecer o Herbert de Souza, o Betinho, que trabalhou na campanha contra a fome, né? E que foi uma coisa muito importante. Eu nunca imaginei que a gente fosse voltar a ter um país com 19 milhões de pessoas famintas no Brasil de hoje. 19 milhões de pessoas famintas. Mas você acha que a Constituição não pode ser também Entendeu? parte desse problema aí? Não, pelo contrário. Não tem nenhum erro na Constituição. Não Ela é erro. perfeita. É isso que eu tô achando. Eu não acho uma Constituição, tipo, uma série de regras. Quanto mais complexas elas forem, pior. Elas têm que ser simples. E outra coisa, na Constituição, eles falam muito sobre... eles legislam muito sobre coisas que não é necessariamente do escopo da Constituição. Ela fala sobre o direito da enfermeira, por exemplo. Entendeu? E não era uma coisa que precisava estar na Constituição de um país. Então, eu confesso que eu estudei pouco sobre a Constituição, não li ela inteira e tal, mas eu tenho dificuldade de ter a percepção que a gente vive que a Constituição seja uma Constituição muito boa e avançada. Eu tenho essa dificuldade. Mas por que eu estou te falando estou dando esse exemplo da fome, da miséria assim? Porque, assim, tendo uma Constituição que tentou garantir direitos, porque tentou, por uma Constituição cidadã, feita à luz da década de 80, superando uma ditadura, sendo uma Constituição que visou garantir direitos, visou enfrentar a desigualdade social, hoje a gente tem isso, não é uma Constituição que garanta menos direitos que vai resolver, pelo contrário. O que a gente tem que fazer é conseguir tirar a lei. Esse é um grande problema do Brasil. É você tirar a lei do papel. O Brasil é um país muito desigual, cara. É um país muito desigual. Mas é muito desigual. E esse é o grande desafio do Brasil hoje. E só vai ficar cada vez mais, né? É um país de uma desigualdade muito brutal. E a desigualdade, cara, ela não é só assim, quem compra ou quem não compra. É uma desigualdade de futuro. Sim. Entendeu? Isso vem piorando. Cara, meu pai era uma pessoa muito humilde. Meu pai faleceu em 2018, né? Meu pai era uma pessoa muito humilde, muito simples, mas educou a gente com um nível de carinho, de trabalho, de exemplo, né? Porque o grande exemplo que você dá a um filho seu, a melhor forma de você educar um filho seu é o exemplo que você dá. Não adianta você dizer uma coisa para o seu filho e ele ver você fazer outra. Ele vai copiar o que você faz, né? não Ele que vai você fala. copiar o que você faz. Né? Você vai lá, respeita a sua mãe, ele vê você bater na sua mulher. Então, assim, não dá, isso acontece muito. Sim. Né? Então, assim, é o exemplo. Meu pai era um sujeito que me ensinou muito pouca coisa. Meu pai nunca me levou a um cinema, nunca me levou a um teatro, nunca me deu um livro. Né?
Não fez isso porque ele não queria, porque para ele aquilo não... Não era da realidade né? dele. Não era da realidade dele, né? Mas foi um cara que me deu inúmeros exemplos sensacionais. De afeto, de carinho, de trabalho, sabe, de dedicação, de amor, enfim, de compreensão, de escuta, né? Era um cara inteligente nesse sentido, né? Muito inteligente. Ele tinha certeza absoluta, que eu ia ter um mundo melhor do que o dele. Eu ia viver num mundo melhor do que o dele. Por isso que ele insistia muito na coisa da educação. Por isso que eu acho que eu virei um pouco essa coisa do educador, né? Meu pai tinha certeza absoluta que eu ia viver um mundo melhor do que ele viveu. Hoje, um pai, quando olha para o filho, não tem a certeza que meu pai tinha. É verdade. Entendeu o que eu estou dizendo? O cara vai olhar para o futuro, vai ter medo do mundo que o filho dele vai viver. Não vai ter confiança, não vai ter conforto. Meu pai tinha um certo conforto. Ele olhava e falava, meu filho vai viver um mundo melhor do que eu vivi. Pô, meu pai foi camelô com 9 anos de idade, cara. Sabe o que camelô com 9 anos de idade? Meu pai foi camelô com 9 anos de idade. Né? Então, pô, o meu filho não vai ter isso. Meu filho vai ter uma vida melhor. Né? Então, assim, hoje, um pai olha para o filho, olha para o mundo, e ele tem saudade do passado, ele não tem vontade do futuro. Isso é uma crise muito profunda que a gente está vivendo. Eu vejo